Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Oséias. Oséias capítulo 6. Eu gostaria que todos estivessem atentos à palavra de Deus. Hoje a gente vai refletir, conhecer a Deus, nossa maior necessidade. Conhecer a Deus, nossa maior necessidade. Oséias 6 diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Versículo 3 diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Amém? Queridos, conhecer a Deus, nossa maior necessidade. Nós somos movidos por interesse. Vocês concordam? Somos movidos por interesse. Nós, quando nos interessamos por algo, nós vamos atrás. Nós vamos pagar o preço, nós vamos sonhar com aquilo, nós vamos fazer projetos para que aquilo possa ser adquirido. Então, nós somos movidos por interesse. Ninguém terá vontade de conhecer algo ou alguém que nunca ouviu falar. Não é verdade? Você só vai ter vontade de conhecer alguém quando você ouve falar bem dessa pessoa, coisas dessa pessoa, ou algo, ou algum lugar. Aí vai criar em você essa vontade, esse desejo. Não adianta, queridos, eu saber que eu devo conhecer a Deus, se eu nunca tive uma aproximação, uma experiência, uma necessidade que me levasse a querer conhecer a Deus. E aqui nesse texto que a gente leu, o profeta Oséias, ele mostra pra gente o que aconteceu com o Senhor Jesus. Oséias viveu muitos anos antes de Jesus vir, mas aqui ele já estava profetizando a vinda do Senhor Jesus e o que aconteceria com ele. No versículo 2 ele diz assim: depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Nesse texto, Oséias ele profetiza a morte, o sepultamento e a ressurreição ao terceiro dia de Jesus. Vocês podem observar. E Jesus, conforme Oséias descreve, ele iria ressuscitar ou restaurar-se para que vivamos em sua presença. Ou seja, Jesus, e somente Jesus, tem poder para restaurar o pecador caído. Amém. Só Jesus pode fazer isso. Aquele pecador separado de Deus, e dar a essa pessoa um novo coração. Só Jesus pode fazer isso. Por quê? Porque Jesus, ele morreu a nossa morte, e ele trouxe-nos em sua ressurreição a sua vida. E qual é a vida de Jesus? A vida eterna. A vida eterna. Queridos, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Sabermos que não morreremos. Seremos transformados. E nós, em Jesus, não experimentaremos a morte. É a promessa de Deus aqui.
Talvez até o nosso corpo possa morrer, porque o nosso corpo, ele é corruptível nesse momento que estamos vivendo. E é isso que nós chamamos de morte, quando o corpo desfalece. Pode acontecer isso, e como nós sabemos que acontece. Entretanto, o salvo, a pessoa que tem Jesus, ela não vai morrer. O seu eu interno não experimentará a morte. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E aquele que tem a vida eterna não morrerá. Ele já está livre dessa condenação. Jesus nos proporciona a vida e vida eterna. Glória a Deus por isso. Então, esse Deus maravilhoso que Oséias fala aqui, esse Deus que através do seu Filho Jesus nos deu vida, nos restaurou, esse Deus deseja um relacionamento conosco. Amém. Por isso que Oséias diz aqui no versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ou esforcemo-nos por conhecer o Senhor. Agora, só pode conhecer o Senhor a pessoa que experimentou essa nova vida que Jesus veio oferecer. Uma pessoa que não experimentou isso ainda, ela não vai conhecer o Senhor e nem tem desejo de conhecer o Senhor. Então, primeiramente, é uma prerrogativa, ou seja, é fundamental, é o principal para ter conhecimento de Deus, algo que a Bíblia chama de novo nascimento. Somente o novo nascido é possível conhecer a Deus. Mas o que é novo nascimento? Como assim novo nascimento? Todos nós aqui nascemos um dia das nossas mães, saímos do ventre materno, todos tiveram essa experiência. Esse nascimento se chama nascimento natural. É o nascimento que ocorre com todos nós, todos os seres humanos. Agora, Jesus, ele veio nos propor um novo nascimento. E esse novo nascimento significa um nascimento espiritual, que não é feito por métodos humanos, não é feito por sangue, por parentesco, pela vontade da carne ou por homens. Esse nascimento é feito através do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Então você que nasceu de novo, foi uma obra do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo trabalhou dentro de você e te convenceu do seu pecado, da justiça, do juízo, e você creu e recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando isso aconteceu, ocorreu dentro de você o que a Bíblia chama de novo nascimento. O novo nascimento significa uma nova pessoa, uma nova criação, uma nova criatura. A Bíblia fala que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém. É só desse jeito que podemos ser salvos, queridos. Não tem outro jeito. Não é possível ser salvo através de frequentar uma igreja,
de estar numa comunidade, de fazer boas obras, de ser uma pessoa de bom caráter, de ter educação, de ter nascido numa boa família. Não é isso que vai salvar você. O que vai te salvar é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Amém. Jesus, ele é o único poderoso para nos salvar. Por quê? Porque ele morreu a morte que deveria ser nossa, aquela condenação, ele sofreu sobre si a ira de Deus. E quando ele morreu, ele derramou o seu sangue. Esse sangue é poderoso para purificar o nosso pecado e nos reconciliar com Deus. Amém. E nos aproximar de Deus, fazer a paz com Deus. Somente Jesus pode fazer isto. Somente Jesus. E no momento que ele ressuscitou, ele trouxe para nós a vida. Então, Jesus é o único que pode nos dar essa vida, e essa vida eterna. Isso nós chamamos de novo nascimento. A Bíblia fala: todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está escrito em Romanos 10, do 9 ao 13. E lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz: aos que o receberam, ou seja, aos que receberam o Senhor Jesus, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, Deus deu a essa pessoa o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, para sermos filhos de Deus, é necessário que creiamos e que recebamos o Senhor Jesus como único Salvador. Glória a Deus por isso. No momento que então você experimenta o novo nascimento, Deus imediatamente, ele faz uma aliança com você. Uma aliança. Isso aqui é uma aliança que eu tenho. Quando você olha essa aliança no meu dedo, da mão esquerda, você está vendo quem aqui? O Vandir, o meu marido. Quando você vir uma aliança na mão esquerda de alguém, você já sabe, essa mulher tem um marido. Essa mulher é comprometida. E quando vir a aliança na mão esquerda de um homem, fala, esse homem é comprometido com uma mulher, com a esposa dele. No momento do novo nascimento, Deus faz uma aliança conosco. Essa aliança, queridos, é uma marca. Deus coloca uma marca em você. E essa marca é um selo. Esse selo se chama Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E esse Espírito Santo, que é a marca da promessa, que todas as promessas de Deus feitas na palavra se cumprirão na vida daqueles que são novos nascidos. Então Deus faz uma aliança com você, e Ele fala assim: olha, meu filho, eu me comprometo com você. Eu me comprometo, você agora é meu. Quando o diabo olha para a sua vida, ele não vê mais você, ele vê Jesus. E ele treme e foge, porque você tem a marca do Senhor em você. A Bíblia fala que nós, no momento do novo nascimento, nós passamos a ser propriedade exclusiva do Senhor. E todas as suas promessas passam a ser nossas, e podemos confiar que elas se cumprirão. Agora, quais os benefícios em se conhecer a Deus?
Então vamos pensar que você passou pela experiência do novo nascimento, e a coisa que o novo nascido mais deseja é conhecer o seu Deus. Para você conhecer a Deus, você tem que querer conhecer a Deus. Querer. E o maior desejo de Deus é que o conheçamos. E Deuteronômio 4:29 diz assim: lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Queridos, o Senhor Deus, Ele tem prazer em se revelar para os seus filhos. Ele gosta de se deixar conhecer pelos seus filhos. Então, nós, enquanto novos nascidos, devemos desejar conhecer o Senhor e nos esforçar por conhecermos cada vez mais a Ele. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. O conhecimento de Deus, Ele nos torna melhores pessoas. E eu vou aqui elencar para vocês algumas coisas que faz e que acontece em nossa vida quando nós conhecemos a Deus e quando nós caminhamos nesse conhecimento do Senhor. O conhecimento de Deus, ele nos torna mais quebrantados. Quebrantados. Você sabe o que é uma pessoa quebrantada? É uma pessoa vergada. Não que ele vai ficar com problema na coluna, não é isso, tá bom? Mas o quebrantado, ele tem o coração prostrado. Não há espaço para o orgulhoso, para o soberbo, quando este conhece a Deus. Quando nós passamos a conhecer a Deus, a primeira coisa que acontece, você começa a ver a sua miserabilidade. Você começa a ver o quanto você não é nada. E você começa a se quebrantar na presença do Senhor. O conhecimento de Deus nos torna mais humildes. Humildes. Sabe o que significa uma pessoa humilde? O humilde é uma pessoa que reconhece não ter nenhum mérito. Ele é uma pessoa simples. Uma pessoa simples. Humilde não é sinônimo de sujeira, de fedor, de falar errado o português. Isso não é humildade. Porque tem pessoa desse jeito que é muito orgulhosa e nariz empinado. O humilde, ele pode ser uma grande pessoa, um estudado, mas ele reconhece que Deus é o Todo-Poderoso. Que tudo que ele tem e tudo que ele é, ele deve a Deus. Por isso ele não recebe nenhuma glória para ele mesmo. O humilde é aquele que consegue reverter toda a glória para Deus. Esse é o humilde. O conhecimento de Deus, ele nos torna mais humanos. Mais humanos. Como mais humanos? Humanos no sentido de sermos mais bondosos, mais compassivo. Você sabe que é uma pessoa compassiva? É uma pessoa que tem pena dos outros, sente dó, mas ele faz alguma coisa para ajudar. Esse é o compassivo. Não é apenas sentir dó, sentir pena, mas ele pensa como eu posso melhorar a situação dessa pessoa. Isso é ser compassivo. Jesus, ele era compassivo. Ele não tinha dó das pessoas simplesmente. Ele fazia algo. Por isso ele era compassivo. Ser humano também é ser caridoso, é ser ajudador. E quando nós, queridos, nos propomos a conhecer a Deus, a gente se torna mais humano. A gente se torna mais simples quando nós conhecemos a Deus. Simples significa mais puro, mais sincero, de fácil convivência. Simples. Nós nos tornamos mais dóceis quando nós conhecemos a Deus.
O dócil é aquela pessoa obediente que se guia, você consegue guiar aquela pessoa. Ela aprende com facilidade, é uma pessoa dócil. Nós nos tornamos mais amáveis quando nós conhecemos a Deus. O amável é aquela pessoa delicada, cortês, agradável. E nós nos tornamos uma pessoa mais acessível. Que é uma pessoa acessível? É uma pessoa que se pode aproximar. Ela não acha que ela é melhor do que ninguém. Todos podem se aproximar dela. Ela tem fácil acesso. Ela é de fácil acesso. Como que a gente acha que às vezes somos alguma coisa? Ou achamos e passa na nossa cabeça: eu sou melhor do que aquele ali, porque eu tenho isso, aquilo, eu fiz aquilo, e aquela, coitado. Queridos, não. Nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Só que essa consciência vem para dentro de nós no momento que nós resolvemos conhecer a Deus. Porque Deus, gente, é tudo isso aqui. Deus é tudo isso daqui. E Ele deseja que nós nos tornemos como Jesus. E Jesus foi assim. Jesus foi assim. Jesus, ele era o mestre dos mestres, a pessoa de maior autoridade nessa terra. Ele tinha poder sobrenatural. E observe se Jesus não era tudo isso aqui: quebrantado, humilde, humano, enquanto esteve aqui, simples, dócil, amável, acessível. Acessível. E quando a gente começa a conhecer a Deus, irmãos, nós passamos a perceber que nós precisamos ser iguais a Deus. Iguais a Deus. Quanto mais conhecemos de Deus, mais forte a nossa fé se torna e mais profunda a nossa confiança nele. E isso é fundamental na carreira cristã. Por isso que o profeta Oséias disse: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Agora, uma coisa muito linda: quando nós resolvemos conhecer o Senhor, nós nos tornamos conscientes de que estamos nesse mundo de passagem. Você tem essa consciência? Ou não? Você acha que você vai viver para sempre aqui no mundo? Às vezes, aqui eu falando com você, talvez você fale: realmente, eu sou finito. Só que, às vezes a gente não age nesse mundo como se nunca fôssemos sair daqui. Principalmente nos quesitos materiais. A gente é tão apegado às coisas materiais. A gente é tão apegado, a gente tem uma ambição tão grande, que a gente não lembra que nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Mas quando nós passamos a conhecer a Deus, a gente percebe que somos peregrinos, somos viajantes. Aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa casa, aqui não é a nossa terra. O nosso lar está onde está Jesus. E Jesus, ele não mora aqui na terra. Aliás, ele disse que esse mundo jaz no maligno. Então aqui também não é meu lar. E aqui não é o seu lar. Aqui não é o lar do novo nascido. E ele passa a ter consciência de que aqui não é o nosso lar. Quantas pessoas, irmãos, entram em doenças emocionais, em problemas seríssimos, porque perdeu um negócio, perdeu dinheiro, às vezes perdeu um emprego, perdeu um ente querido, entra num problema seríssimo e não consegue lembrar que ele está aqui também de passagem. Está de passagem. E esse estar de passagem não é um privilégio só nós, novos nascidos, mas é algo que acontece com todos.
porque nós não sabemos o dia da nossa morte. E tem pessoas que não gostam de falar de morte, mas é muito importante nós pensarmos na morte, porque é uma realidade. É o que vai acontecer com todos nós se Jesus não voltar na nossa geração. Então é importante pensarmos: a minha vida um dia vai acabar. A minha vida vai acabar. E interessante que a morte não escolhe idade. Não escolhe idade. Às vezes você fala assim: não, eu sou muito novo ainda, imagina, eu não vou começar a pensar sobre isso quando eu estiver bem velhinho. A morte não escolhe idade. A gente vê aí notícias na televisão direto de coisas absurdas que acontecem e vidas de pessoas novas sendo ceifadas através de um acidente, de um problema, alguma coisa. E a gente vê que a nossa vida, ela é finita. A nossa vida é finita, mas aquele que conhece a Deus não se preocupa com isso, porque ele sabe que ele até pode morrer no seu corpo, mas ele vai viver eternamente. Amém, amém. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, essa é a nossa expectativa que o Senhor nos deixa. E eu gostaria que você abrisse comigo em alguns textos. Esse eu quero ler com você na sua Bíblia, em João 14, versículo 1. Ele fala, Jesus falou o seguinte, João 14, 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for... vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Essa é a promessa do nosso Deus. Essa é a promessa do nosso Deus. O Senhor Jesus foi preparar-nos lugar. E quando estiver pronto, Ele vai voltar para nos levar com Ele. Amém? Aleluia. Atos, capítulo 1. Vai um pouquinho mais para frente aí na sua Bíblia. Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Olha o que os anjos falaram para os discípulos quando Jesus foi assunto aos céus. Os anjos falaram para eles assim... Atos 1:10. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus. Eles, os discípulos, fixos nos céus enquanto ele subia, enquanto Jesus subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém. Aleluia. Queridos, é a palavra de Deus que está falando, não sou eu. A palavra de Deus nos diz: Jesus vai voltar. Amém. Jesus está às portas, Ele vai voltar. E sabe, queridos, Jesus voltará quando menos esperarmos. Eu quero que você abra em Mateus capítulo 24. E eu quero ler com você alguns versículos desse capítulo. Mateus 24, no versículo 38. Mateus 24, 38. Diz assim... Mateus 24, 38. Pois... nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Queridos, todo mundo aqui conhece a história de Noé. Deus resolveu destruir o mundo, a raça humana e os seres vivos. E Deus falou para Noé: construa uma arca. E essa arca era muito grande.
muito grande. Era uma arca perceptível. Todo mundo via aquela construção. Mas olha o que Jesus falou aqui. Eles estavam vendo a arca, mas não estavam se apercebendo. Para que aquela arca? Por que aquela arca? Só que Noé falava o que ele estava fazendo e por que estava fazendo aquela arca. Mas ninguém estava nem aí. Eles continuavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Ou seja, continuaram vivendo normalmente. E aí, quando que eles foram se aperceber? Quando desceu o dilúvio. Aí não tinha mais jeito. A porta da arca estava fechada. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entraria mais. Apesar deles baterem, apesar deles gritarem para Noé, Noé não podia abrir a porta mais, porque Deus que fechou a porta por fora. E Jesus falou assim: assim vai acontecer quando o Filho do Homem voltar. Ou seja, não espere que vai acontecer algo extraordinário, meteoros vão cair, coisas estupendas, aí você vai já ficar, Jesus está voltando. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que vai ser algo muito normal. Está todo mundo vivendo a sua vidinha de segunda-feira, por exemplo. Segunda-feira que você fica chateado que tem que levantar, e segunda chegou e tal. Todo mundo com esse pensamento, e vamos trabalhar, vamos almoçar, depois vamos trabalhar, vamos embora, vamos tomar banho, vamos assistir televisão, depois vamos dormir e depois vamos trabalhar de novo, aquela vidinha de sempre. E a Bíblia fala que quando menos se esperar, o Filho do Homem descerá. Queridos, Jesus está voltando. Não vamos ser como o pessoal lá de Noé. Não estou entendendo. Não me apercebo dessa conversa, dessa mensagem. E vai se aperceber só quando Jesus voltou e já arrebatou a igreja. Ele vai ficar: ai meu Deus, olha, eu lembro que falavam sobre isso. Aí, sinto muito, passou a sua oportunidade. Observem o que diz o mesmo capítulo, no versículo 44. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quando menos esperamos, Jesus voltará. Queridos, como está a sua vida? Como está a sua consciência da volta de Jesus? O que estamos fazendo com a nossa vida? Estamos preparados? Jesus vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Mas sabe quem que tem essa consciência? Aquele que conhece a Deus. Quem conhece a Deus, ele tem consciência que Jesus voltará. E quando Jesus voltar, eu quero que você abra comigo mais 3 versículos, 3 textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero que você se alegre ao ler esses textos. Eu não quero que você fique com medo, viu? Porque quem tem Jesus não tem medo, nem da morte e muito menos da vinda de Jesus. Aliás, essa é a nossa esperança. É para isso que vivemos, esperando o nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, ou seja, sem conhecimento, quanto aos que dormem, ou seja, quanto àqueles que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da
trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Aleluia. O Senhor Jesus voltará. E quando Jesus voltar, os mortos que morreram em Jesus vão ressuscitar. E junto com eles, nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios, eu gostaria que você se alegrasse também ao saber dessa verdade, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. 1 Coríntios 15, versículo 42. Diz assim, 1 Coríntios 15, 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Queridos, para pensar um pouquinho. Esse corpo, você não acha ele maravilhoso? Você não cuida dele? Você não se acha lindo, maravilhoso? Você cuida, você toma banho, você perfuma. Tudo que sai do corpo, pode reparar, é fedido. Não é verdade? É nojento. Tudo o que sai dentro do nosso corpo. Só que você acha você assim o máximo. Você toma banho, você passa creme, aquelas mulheres mais vaidosas passam aquelas maquiagens para dar aquela disfarçada nas imperfeições. Cuida do cabelo, vai na academia e vive na dieta para ficar com o corpo legal, esbelto. É aquele negócio com o corpo. Não é verdade? A gente gosta do corpo da gente. E é para gostar, viu? Quem não gosta do corpo, trata de começar a gostar do seu corpo, porque é importante. Se não fosse importante, Deus não tinha te dado o corpo. Todo mundo é uma alma penada por aí. A gente tem corpo, é para cuidar do corpo. Tá certo, alimentação saudável, dieta, exercício físico, esses negócios tudo. Tá doente, vai no médico, vê o que tem, vê se tem tratamento e tal. O corpo. Só que esse corpo lindo, maravilhoso que você tem, que você se gosta, você acha tão lindo seu corpo, vai acabar. Ele é perecível. Sabe o que ele é? Fraco. Por mais que você faça lá, como que fala aqueles negócios? Ferro, né? Então, puxa ferro, por mais que você anda de bike, um monte de quilômetros, por mais que você fortaleça os seus músculos, eu sinto em te dizer que o seu corpo é fraco, é corruptível. Basta uma picadinha do Aedes aegypti e você já fica deitadão lá na cama, uns até morre por conta daquela coisa, daquele mosquito. Olha que fraqueza que nós somos. Basta uma coisinha de nada para acabar com a sua vida. Nós somos fracos. Por mais que a gente cuide desse corpo, por mais que a gente faça de um tudo, eu sinto te informar que esse corpo, ele é perecível. Ele corrompe. E o que dirá da idade? Hoje eu estava vendo esse negócio aqui meu, tá afundando. Eu falei, gente, como assim? Eu era tão linda, não é? Aí eu até comecei a fazer assim, ó. Falei, quem sabe melhora, né? Mas não melhora, não vai melhorar. Aliás, vai piorar. Não é? Vai piorar esse treco aqui. Aí eu falei, por que será que isso aqui tá ficando assim? Aí eu vi que isso aqui tá baixando. Então, que aí é óbvio. Vai tudo assim caindo, não é? Como a gente diz. Vai ficando umas rugas aqui, né? E aqui na testa e tal. E vai envelhecendo. Você vai formando aquelas manchas, aqueles negócios na mão. E não tem jeito. Não tem jeito. O nosso corpo vai envelhecendo, vai se tornando, ele é corruptível, ou seja, ele se corrompe. Mas olha o que vai acontecer para o novo nascido, para
para aquele que conhece a Deus. A Bíblia fala, aqui o que nós lemos, 1 Coríntios 15, 42. Aqui no finalzinho do versículo: o corpo que é semeado é perecível, só que na hora que ele ressuscitar, como que ele vai ressuscitar? Imperecível. Olha que lindo. Você vai ter um corpo, queridos, mas vai ser o corpo, entendeu? Vai ser aquele corpão que você sonha. Você vai ter no arrebatamento. Você vai ter um corpo glorificado. E sabe o que mais? Esse corpo glorificado não vai envelhecer mais, não vai ter mais doenças, não vai ter mais sentimentos ruins que somatiza no corpo, não vai ter mais nada desses negócios. E que mais? Vai ser um corpo para sempre. Ele não vai se corromper com o tempo. Então, não fique triste. Se você não consegue o corpo ideal, lembre-se: eu vou ter um corpo glorificado. Na hora que você olhar lá no espelho e a coisa não ficou boa, mesmo que você fez tudo aquilo, fale assim: eu vou ter um corpo glorificado. E saia feliz e regozijando dali da frente do espelho. E mais um versículo para você ficar contente, em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz assim: olha, queridos, que bênção! A nossa cidadania, Filipenses 3, 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele, Jesus, transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Jesus nos dará um corpo glorioso. Mas sabe para quem? Para o novo nascido e para aqueles que conhecem o Senhor. E eu quero concluir essa palavra com você, dizendo o que é preciso para se conhecer a Deus. Conhecer a Deus, queridos, demanda tempo. Tempo. Ninguém conhece a Deus da noite para o dia. Conhecer a Deus é algo que eu vou conhecendo em processo. Em processo. Todos os dias eu conheço um pouco de Deus. E uma coisa interessante: nunca nós vamos chegar ao ponto de dizer eu conheço tudo de Deus. Nunca. Porque Deus é infinito. E não há possibilidade do finito entender o infinito. Ou chegar ao máximo do infinito. É impossível. Então, conhecer a Deus demanda tempo. Demanda renúncia de nós mesmos e da nossa vontade. Às vezes nós vamos ter que nos forçar para conhecer a Deus. Então, é uma renúncia de nós mesmos, das nossas vontades. Não, eu quero, eu preciso, eu tenho que conhecer a Deus. Demanda também obediência aos preceitos bíblicos. Como que eu conheço a Deus? Através da palavra do Senhor. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu estudo a palavra, eu vou conhecendo a Deus, eu vou me aprofundando no conhecimento do Senhor. Então é muito importante eu obedecer os preceitos do Senhor. Demanda também compromisso e fidelidade exclusiva à aliança estabelecida. Então, todos prestando atenção, por favor. Agora é hora da palavra do Senhor. Ninguém é para conversar, muito menos dar risada. Estamos falando algo sério. Então, conhecer a Deus demanda compromisso e fidelidade exclusiva à aliança de Deus. E por último, conhecer a Deus demanda certeza de que vamos ter aflições, mas todas elas é com um propósito definido.
E mesmo que uma aflição venha gerar em nós uma aparente perda, saiba que você jamais vai perder, porque Deus te garantiu vitória. E vitória porque Jesus, ele venceu para sermos vencedores e mais do que vencedores. Sabe o que significa isso? Que mesmo que aqui no mundo você pereça, tenha certeza da sua vitória, que é essa vitória que eu falei aqui, da glória por vir, do Senhor que nos garante uma vida eterna, abundante e que jamais vai acabar. Então eu quero que você se console com essa palavra e saiba que o Senhor, ele está aqui para ser conhecido. Ainda o Senhor está aqui. O Espírito Santo ainda está aqui na terra. Mas loguinho Jesus vai voltar e o Espírito Santo vai subir junto com a igreja, e aí ninguém mais vai ter a oportunidade de conhecer a Deus. Então a hora é agora. O momento é hoje. E nós começamos essa caminhada de conhecimento de Deus através do novo nascimento. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. A pergunta é: você conhece a Deus? Você tem se esforçado por conhecer o Senhor? Mas nós vimos que para conhecer a Deus, a primeira coisa é ter uma experiência de novo nascimento. E novo nascimento nada mais é do que crer e receber o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então eu gostaria de te dar essa oportunidade. Eu não poderia terminar esse culto sem te dar essa riquíssima oportunidade. Quem sabe hoje o Espírito Santo trabalhou no seu coração através dessa palavra e você entendeu que você não é um novo nascido. Talvez até você frequente aqui a igreja. Talvez você até faz parte aqui da nossa comunidade, mas você nunca nasceu de novo. Você não tem essa experiência de novo nascimento. E hoje você gostaria de ter essa experiência.